Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula, Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Ferreira Nunes, sou professor e farmacêutico, eu sou mestre em Ciências da Saúde e doutor em Ciências Farmacêuticas pela UNB e hoje eu vou te ensinar um pouquinho sobre cálculos aplicados para cápsulas, Serão muitos vídeos aí sobre esse assunto e hoje eu vou falar sobre fator de correção relacionado ao teor de fármaco na matéria-prima. Só que antes de a gente começar essa aula, eu gostaria de pedir para você, se inscrever aqui no meu canal, para curtir esse vídeo, compartilhar e caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui embaixo seu comentário que eu vou te responder. Com relação a esses cálculos relacionados a fator de correção, fator de equivalência, umidade, teor, então o que significa tudo isso? Então, primeiro, nós temos que entender que durante a produção do nosso medicamento, nós vamos ter o nosso princípio ativo, que é o nosso fármaco, que é o componente mais importante da nossa formulação. Esse fármaco, quando a gente compra ele lá da indústria química, pode ser que esse fármaco esteja misturado com outras substâncias. Eu posso ter a presença de alguns íons metálicos, que a gente vai denominar isso como impurezas. Pode ser que eu tenha algum outro componente misturado com o meu princípio ativo, que eu não sei o que é, e isso faz com que eu tenha uma diminuição desse teor. Pode ser que o meu fármaco esteja misturado junto com a água, que no caso é a umidade, e tudo isso altera o meu peso do princípio ativo. Como assim altera em relação a esse peso? Pense que eu quero pesar 100 miligramas de princípio ativo. Se ele estiver misturado com outra coisa e eu pesar somente 100 miligramas dessa matéria-prima, significa que eu estarei pesando o fármaco mais essa outra coisa, essa impureza que está misturado junto com ele. Então, por isso que a gente aplica o fator de correção quando eu quero corrigir o peso do meu fármaco na hora da minha pesagem. Ou seja, eu vou pesar uma quantidade a mais para equivaler à quantidade que eu preciso. E para isso nós temos que saber qual será esse fator de correção para que eu faça essa correção. Então, primeiro, fator de correção é utilizado quando eu quero corrigir o teor de princípio ativo em uma matéria-prima. Quando você compra a matéria-prima lá da indústria, vai vir para você um laudo com todas as análises que foram realizadas nessa matéria-prima, inclusive o teor de princípio ativo que eu tenho ali naquele material. A principal coisa que você tem que observar é o teor, que o teor ele pode variar porque isso cada matéria-prima vai ter sua especificação. Nesse caso, a gente vai aplicar o fator de correção quando o meu teor de matéria-prima ele está inferior a 98%. Então, se eu compro um princípio ativo, ele tem um teor de 90%, tem que aplicar fator de correção. Também é utilizado quando eu quero corrigir a diluição de uma matéria-prima. Então, nós vamos ter uma aula específica sobre cálculos de diluição e também quando eu quero corrigir a umidade. Significa que na minha matéria-prima tem água ligada junto ao fármaco. E quando eu vou realizar o processo de pesagem, eu vou pesar o meu princípio ativo e a água que está junto dele. Só que a água não exerce efeito terapêutico. Então, eu preciso corrigir essa pesagem para que a minha dose fique correta e essa umidade não interfira no meu efeito terapêutico. No caso, o fator de correção aplicado ao teor, sempre eu vou utilizar a seguinte fórmula. O fator de correção é igual a 100 dividido pelo meu teor, está escrito lá na minha matéria-prima. Como eu falei para vocês, todo laudo de fornecedor vai estar descrito qual é essa porcentagem, qual seria esse teor. Para ficar mais fácil, eu trouxe um exemplo para a gente conseguir trabalhar aqui na nossa aula. Supondo que eu compre uma matéria-prima da indústria e lá no laudo está escrito que essa matéria-prima ela possui um teor de 78%. O que significa isso? Esse 78%, que na minha matéria-prima alguma coisa está misturado com ela, em que uma parte, 78%, é de fármaco, o restante, que é utilizado para completar essa matéria-prima, é algum tipo de impureza. Como que eu faço esse cálculo de fator de correção? Então, eu vou pegar 100 e dividir por 78. E isso me dá um fator de correção de 1,28. Só que o que eu vou fazer com esse valor, esse 1,28? O que significa esse fator
correção. Significa que eu sempre, gravem isso daí, vou multiplicar a dose do meu princípio ativo pelo meu fator de correção. Por exemplo, eu tenho uma dose de fármaco que é de 100 miligramas, ou seja, eu quero pesar 100 miligramas de fármaco. Só que lembre, a minha matéria-prima não tem somente o fármaco, tem outra coisa misturado junto com ela. E o meu fator de correção é 1,28. Lembra que eu falei que eu sempre vou pesar a dose pelo meu fator de correção? Então, a minha dose é 100 miligramas. O meu fator, 1,28. Então, a quantidade que eu vou pesar dessa matéria-prima é de 128 miligramas. O que significa isso? Desses 128, 100 miligramas vai ser exatamente a quantidade de fármaco que eu preciso e os 28 miligramas que está ali a mais é aquele componente que está misturado com a matéria-prima que não tem efeito terapêutico. Então, se eu pesar 128 miligramas, é a mesma coisa de eu estar pesando 100 miligramas do meu princípio ativo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui o comentário, já curte esse vídeo, né? Já compartilhe, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho porque toda semana tem um vídeo novo. Até a próxima!